O estudante de direito chegou ao tribunal com um terno azul passado, o cabelo penteado para o lado e um sorriso que desarmava qualquer sala. As câmeras de televisão seguiam, as mulheres na galeria levavam flores. Ele não tinha advogado, não precisava, ele era o advogado. O nome dele era Theodore Robert Bundy. E enquanto aquela corte tentava provar que ele havia assassinado pelo menos 36 mulheres, talvez até mais de 100, Ted Bundy cuidava de ajustar a gravata e sorrir para as câmeras. Como um homem assim existe? Como ele passou tanto tempo invisível? Essa noite, vamos entrar nessa escuridão. Se você aprecia narrativas que respeitam as vítimas e buscam entender o crime além do sensacionalismo, inscreva-se no Noite de Crime. Cada episódio aqui é construído com pesquisa, ética e atenção aos detalhes que a maioria ignora. Estamos em Seattle, em janeiro de 1974. A cidade dormia sob uma camada de frio úmido do noroeste americano. Nas calçadas molhadas do campus universitário, o hálito dos estudantes formava pequenas nuvens brancas. As árvores, sem folhas, faziam sombras compridas sob as luzes amarelas dos postes. Karen Sparks tinha 18 anos. Morava em uma república estudantil. Estudava, tinha planos. Era o tipo de pessoa que você encontra no corredor e que sorri de verdade. Não por educação, mas porque ela estava feliz ali. Na madrugada de 4 de janeiro, enquanto Karen dormia no quarto do subsolo da república, alguém entrou pela janela. Ela sobreviveu milagrosamente, mas acordou no hospital com traumatismo craniano severo e ferimentos que nunca seriam completamente explicados à época. A polícia de Seattle abriu um inquérito, não havia suspeitos, não havia impressões digitais, não havia testemunhas. Tinha ali apenas uma janela que não deveria ter sido aberta. Passados 2 meses, em março de 74, Linda Ann Healy, 21 anos, estudante de psicologia, desapareceu do próprio quarto. A cama estava arrumada, roupa de cama lavada e dobrada, seus livros todos organizados, como se ela tivesse simplesmente saído para uma caminhada e nunca voltar. Já em abril, Donna Manson, em maio, Susan Rancourt, em junho, Katie Parks e Brenda Ball. Em julho, Georgian Hawkins. 7 mulheres, todas jovens, todas estudantes universitárias, todas desaparecidas no noroeste dos Estados Unidos em menos de 6 meses. A polícia não havia conectado os casos ainda. Cada desaparecimento era tratado isoladamente, em cidades diferentes, por delegacias diferentes, com investigadores diferentes. Ninguém sabia ainda que havia uma única mão por trás de tudo isso. Uma mão que apertava com firmeza, que sabia esperar, que usava gessos falsos e bengalas para parecer vulnerável, que pedia ajuda para carregar livros em estacionamentos. Uma mão que entendia perfeitamente como funcionava a confiança humana. Para entendermos Ted Bundy, precisamos entender o território. Ele não tinha um único endereço, ele tinha rotas. Robert Bundy nasceu em 24 de novembro de 1946 em Burlington, em Vermont. Sua mãe era solteira, na época uma situação carregada de estigma. Por anos, Ted acreditou que sua mãe biológica era sua irmã mais velha e que seus avós eram seus pais. Quando descobriu a verdade, na adolescência, alguma coisa dentro dele se reorganizou de uma forma que ninguém ao redor percebeu. Ele era inteligente, carismático, estudou psicologia, depois direito. Trabalhou em campanhas políticas, voluntariou em linhas de apoio para a crise. Uma de suas supervisoras nessa linha de apoio era Anne Rule, uma escritora que se tornaria uma das maiores autoridades em crimes reais dos Estados Unidos, e que anos depois escreveria um livro mais famoso sobre ele. Anne Rule o descreveu como gentil, atencioso e brilhante. Ela nunca desconfiou de nada. Bundy namorou seriamente, tinha amigos, professores que o admiravam, mas em paralelo a essa vida completamente normal, havia outra, noturna, metódica, invisível. A partir de 1974, os desaparecimentos no noroeste americano aumentaram de frequência, e Bundy seguia sua rotina diurna sem uma única rachadura visível. Em agosto de 1974, numa praia do lago Sammamish,
ele abordou 2 mulheres em público, à luz do dia, fingindo ter o braço engessado e pedindo ajuda para carregar um barco. As 2 desapareceram no mesmo dia. Havia testemunhas que viram as abordagens. Algumas descreveram um homem jovem, bonito, chamado Ted. Ted era o nome que aparecia nos depoimentos, mas sem sobrenome, sem endereço, sem foto, e o nome não era pista suficiente. Em setembro de 1974, Bundy se mudou para Salt Lake City, em Utah, para estudar direito. Os desaparecimentos no Noroeste então cessaram e começaram em Utah. Naquele ano, em outubro, Melissa Smith, de 17 anos, filha do chefe de polícia local. Já em novembro, Laura Aim, 17 anos. Depois, Carol Darroch, que conseguiu escapar e se tornou a primeira sobrevivente a descrever o agressor com detalhes suficientes para um retrato falado. O retrato falado era de um homem de aparência comum, atraente, sorridente. Nada que fizesse soar um alarme imediato. Em 1975, Bundy foi abordado por um policial de Utah durante uma ronda de rotina. No carro dele foram encontrados objetos que não tinham explicação. Uma máscara de esqui, algemas, uma barra de ferro, corda, e ele foi detido. Mas, sem evidências diretas ligando-o aos crimes, ele foi solto. Carol Darroch o identificou numa fila de reconhecimento. Ele foi condenado por sequestro em 1976, e a sentença de 1 a 15 anos. Enquanto aguardava julgamentos por acusações relacionadas a assassinatos no Colorado, Bundy escapou da prisão pela primeira vez, pulando de uma janela do tribunal durante uma pausa. Foi recapturado dias depois. Em dezembro de 1977, ele escapou novamente, desta vez cavando um buraco no teto da cela ao longo de semanas, aproveitando que havia perdido peso de forma intencional, e saiu de madrugada. Viajou até a Flórida. Em 15 de janeiro de 1978, em Tallahassee, numa república da fraternidade Chi Omega da Universidade Estadual da Flórida, ele atacou 4 mulheres enquanto dormiam. 2 morreram. 3 semanas depois, ele atacou novamente. Sua última vítima fatal tinha 12 anos. Em fevereiro de 78, Bundy foi parado novamente por uma abordagem de rotina. A placa do carro estava errada. O policial rodou o nome. Era um veículo roubado. Theodore Robert Bundy foi preso pela última vez. E aqui me diz uma coisa, você acredita que erros da polícia permitiram que Bundy continuasse matando? Comenta nos próximos minutos o que você acha que foi o maior fracasso da investigação. O julgamento de Bundy foi o primeiro a ser transmitido ao vivo pela televisão americana, e ele sabia disso. Dispensando seus advogados, Bundy optou por se defender. Isso lhe dava acesso à biblioteca jurídica, aos corredores do tribunal, aos corpos das provas. Era inteligente o suficiente para usar o sistema como palco. Na galeria, as mulheres o aplaudiam. Ele recebia cartas de admiradoras toda vez. Uma mulher chamada Carol Ann Boone se casou com ele durante o próprio julgamento. Ela anunciou o pedido de casamento em voz alta no plenário, e Bundy, como réu representando a si mesmo, aceitou formalmente. Em alguns estados, declarações feitas em tribunal têm valor de ato civil. Mas por mais que o espetáculo funcionasse para a galeria, as evidências eram esmagadoras. A prova mais devastadora foi odontológica. Bundy havia deixado marcas de mordida no corpo das vítimas do Chi Omega. A odontologia forense comparou essas marcas com o molde nos dentes de Bundy, e a correspondência era inequívoca. Era uma ciência relativamente nova à época, e o júri recebeu com atenção absoluta. Além disso, fibras de tecido encontradas no carro de Bundy correspondiam ao ambiente das cenas do crime. Testemunhas oculares do Chi Omega descreveram um homem de perfil compatível, e Carol Darroch, a sobrevivente de Utah, já o havia identificado anteriormente em juízo. Em julho de 1979, Ted Bundy foi declarado culpado pelo assassinato de 2 mulheres do Chi Omega e pela tentativa de homicídio das outras 2. Em fevereiro de 1980, foi condenado pelo assassinato da menina de 12 anos. Sentença:
cadeira elétrica 3 vezes. Bundy apelou por 10 anos consecutivos. Mudou de advogado, voltou a ter advogado, alegou insanidade e depois negou. Concedeu entrevistas, tentou se fazer de útil oferecendo informações sobre outros casos em troca de mais tempo de vida. O FBI aceitou algumas sessões. Os investigadores a descreveram como perturbadoras. Não pela violência das revelações, mas pela frieza analítica com que Bundy discutia suas próprias ações. Como se estivesse comentando o caso de outra pessoa. Na véspera de sua execução, em janeiro de 1989, Bundy concedeu sua última entrevista. Atribuiu tudo à pornografia. Os investigadores que o conheciam consideraram essa declaração final a última performance. Mais uma narrativa construída para o público e não uma confissão verdadeira. 1989, 24 de janeiro, 7h16 da manhã. Theodore Robert Bundy foi executado na cadeira elétrica na Flórida. Tinha 42 anos. Do lado de fora da prisão, uma multidão havia se reunido desde o amanhecer. Alguns choravam, outros comemoravam com cartazes. Até hoje, o número exato de vítimas é desconhecido. Bundy confessou 36 assassinatos antes de morrer. Investigadores acreditam que o número real pode ser significativamente maior. Alguns suspeitam a chegar a mais de 100. Muitos jamais serão resolvidos. Chegamos ao ponto que separa este canal de um simples relato de crime. Não basta saber o que Bundy fez. A pergunta que nos incomoda de verdade é como alguém assim se forma. E vamos aqui trabalhar com 3 conceitos da psicologia forense que ajudam a estruturar o que sabemos sobre Ted Bundy. O conceito 1 é a psicopatia e a ausência de empatia afetiva. Ted Bundy é frequentemente citado como um caso de psicopatia, não no sentido popularizado pelo cinema, mas no sentido clínico preciso. A psicopatia avaliada pela escala de Harry não é sinônimo de violência, é antes de tudo uma forma específica de processar o mundo, sem a componente emocional que orienta a maioria das decisões humanas. O psicopata entende intelectualmente que você sente dor. Ele simplesmente não sente junto com você. Bundy compreendia profundamente o comportamento humano. Era formado em psicologia, se lembra disso. Ele usava esse conhecimento como uma ferramenta. Sabia que uma mulher responderia positivamente a um homem que parecesse vulnerável. Sabia que um gesto desperta compaixão. Sabia que o charme desativa a confiança. Ele não seduzia por afeto, ele seduzia por método. O conceito 2 é o narcisismo maligno. Bundy não era apenas psicopata. O perfil dele incluía o que a psicologia forense chama de narcisismo maligno. Uma combinação de traços narcísicos severos com ausência de empatia, tendência à manipulação e prazer no poder sobre o outro. O narcisista maligno não apenas quer ser admirado, ele precisa sentir que controla a percepção de que os outros têm dele. Bundy gerenciava sua imagem com obsessão. Escolhia o que revelar e quando revelar. Nas entrevistas sempre havia um roteiro implícito. Isso explica o julgamento como espetáculo. A proposta de casamento no plenário, a entrevista na véspera da execução, e até no fim ele estava construindo uma narrativa. Ele queria ser lembrado como o serial killer mais inteligente da história americana. E, de certa forma, perturbadoramente, foi. Conceito 3 é a dupla vida e o fenômeno da compartimentalização. Como alguém consegue manter uma vida completamente normal enquanto comete crimes graves e sistemáticos? A resposta está no mecanismo psicológico chamado compartimentalização. Nesse mecanismo, diferentes aspectos da vida são mantidos em caixas mentais separadas. E não tem contato entre essas caixas. O estudante de direito dedicado, o voluntário empático na linha de crise, o namorado atencioso, e a quarta caixa completamente isolada das outras 3. Essa compartimentalização não é exclusiva de criminosos. Todos nós usamos algum nível de compartimentalização para lidar com contradições internas. A diferença no caso de Bundy é que a caixa mais escura continha ações de uma natureza que tornava as outras não apenas hipócritas, mas instrumentais. Ele mantinha a vida normal para ter acesso às vítimas. Anne Rule, que o conheceu de perto,
disse, décadas depois, que nunca havia encontrado alguém mais capaz de projetar exatamente o que o interlocutor queria ver. Bundy não tinha uma máscara, ele tinha um repertório inteiro. E o que isso nos diz sobre segurança? Que o perigo raramente tem a cara que esperamos, que a desconfiança instintiva funciona mal precisamente porque foi calibrada para detectar ameaças óbvias. Já Bundy era o oposto disso. Ele era a ameaça que aprende a aparecer exatamente como a solução. Theodore Robert Bundy foi executado em 1989. Carol Boone, sua esposa, desapareceu da vida pública pouco depois. Tiveram uma filha, concebida durante o período em que ele estava no corredor da morte. Os detalhes nunca foram completamente esclarecidos. A filha cresceu sob um nome diferente, em anonimato. Anne Rule viveu até 2015. Passou décadas escrevendo sobre crimes e em entrevistas tardias ainda expressava dificuldade em reconciliar o homem que a conheceu com o que ele era. As famílias das vítimas confirmadas nunca receberam respostas completas. Bundy levou consigo os nomes e os lugares. Alguns corpos jamais foram encontrados. O que fica além do horror é uma pergunta incômoda que a psicologia forense ainda não respondeu completamente. O que nos faz confiar? E o que acontece quando essa confiança é usada como armadilha? Bundy não era um monstro. Não no sentido que nos conforta. O ser grotesco que reconhecemos imediatamente e evitamos. Ele era o estudante que abria a porta, o colega que oferecia ajuda, a pessoa que você se lembraria de ter visto e pensaria, nossa, ele parecia tão normal. É exatamente esse tão normal que deveria nos fazer pensar mais. Se este episódio fez você pensar, o próximo vai te surpreender ainda mais. Inscreva-se no Noite de Crime e ative as notificações. Cada episódio é construído com a mesma profundidade. No próximo caso, um homem respeitado, um freezer e 23 anos de silêncio. John Wayne Gacy. Em breve. Aqui é o Edu. Até mais.